Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal, Meu Bebê Musical. Eu sou Fabiana, sou educadora musical, musicoterapeuta e uma apaixonada pela música e pelos bebês. Aqui no canal eu falo sobre música, bebês, crianças pequenas e especialmente sobre a teoria da aprendizagem musical do educador e pesquisador americano Edwin Gordon. Este é o primeiro episódio de uma série de 4, onde eu apresentarei algumas razões sobre por que devemos oferecer experiências musicais aos bebês e crianças pequenas desde muito cedo. Eu espero que seja de contribuição para você que está me ouvindo e que este primeiro episódio te leve aos demais. Então vamos lá? Ao longo aí de muitos anos, muitas pessoas, por saberem que eu trabalho com música e bebês, me perguntam se realmente é importante para o desenvolvimento do bebê uma relação mais próxima com a música. Se isso faz diferença mesmo e no que isso contribuiria, né? E é claro que eu digo que sim, para todas as perguntas e procuro explicar quais são as contribuições, que na verdade são inúmeras, mas sempre seleciono algumas que são mais evidentes. Eu fiz uma palestra esses dias onde eu falei sobre algumas dessas razões e isso me inspirou a gravar estes episódios para explicar um pouco mais e deixar disponível aqui nesse canal. Algumas razões que eu julgo, serem muito importantes como justificativa sobre o porquê nós precisamos oferecer música, especialmente aos bebês. Quem tem um bebê em casa, ou já teve filhos, ou trabalha com crianças, sabe que eles amam música, Isso não é novidade. Um bebê, uma criança bem pequena, diante de uma fonte sonora musical, com certeza vai reagir de alguma forma. Isso é muito atrativo para eles. Com certeza os bebês vão se balançar, Eles vão dançar, eles vão sorrir, eles vão se mexer de alguma forma. Se eles estão no colo, não tem problema, eles balançam os pezinhos, As mãos, dão gritinhos, não é assim? Às vezes eles ficam olhando com aqueles olhinhos assim meio arregalados, Tentando entender o que se passa e logo em seguida eles respondem a esse estímulo de alguma forma. Isso é sempre muito visível, E quantas vezes nós mesmos, gente, adultos, também reagimos à música? Eu brinco que quem nunca, se pegou balançando os pés, batendo o dedo em alguma superfície, enquanto ouvia alguma música, mesmo sem prestar atenção. Isso já aconteceu com você? Eu imagino que muitas vezes, porque comigo milhares de vezes, Porque o nosso corpo, ele reage ao som, ele reage à música. Então, esse é um fenômeno super, super natural. Mas por quê, Por que é natural? Por que nós temos essa ligação tão forte com a música? Por que a música nos acompanha a vida toda? Por que isso é tão comum e em todas as culturas? Se você nunca pensou sobre isso, ou se já pensou e não chegou a nenhuma conclusão, ou se chegou e quer saber mais, então fique aqui comigo que eu vou te contar coisas muito interessantes sobre isso, tá bom? A primeira razão que eu vou te contar nesse episódio é justamente sobre essa força e significado da música na nossa vida. Eu vou te explicar de onde vem tudo isso, e como isso nos impacta. Claro, gente, que são muitos os fatores envolvidos, eu não quero ser simplista, Até porque, veja, a música foi uma das primeiras manifestações simbólicas da humanidade. Só por isso, já tem um impacto enorme aí no nosso inconsciente, na nossa vida e uma história imensa por detrás. Mas essa primeira razão eu considero muito forte, por isso eu decidi começar por ela. Trata-se do som, Trata-se do poder que o som tem na nossa constituição psíquica e afetiva. Eu te convido a fazer um exercício imaginativo comigo. Voltar aí no tempo, no espaço, um tempo do qual nós não temos memória consciente, mas temos muitas memórias
inconscientes e que frequentemente se manifestam, mesmo que a gente não perceba, viu? É o momento em que estávamos no útero das nossas mães, um lugar seguro, quentinho. Lá ocorreram coisas muito importantes, inclusive a razão pela qual depois nós teremos tanto vínculo com a música, certo? Mas afinal, né, o que aconteceu por lá, né, que é tão significativo musicalmente falando e que impacta tanto a nossa vida? Hoje, nós já sabemos, né, que o bebê, por volta de 5 meses de gestação, já tem o seu aparelho auditivo preparado para ouvir os sons. Eu creio que você já saiba disso, né? Pois então, eu acho, gente, que isso é absolutamente incrível, maravilhoso, né? Que coisa mais linda, né? O bebê escuta dentro do útero da mãe. Então, esse é o primeiro sentido que se ativa, juntamente com a experiência sensorial do movimento. Mas claro que o bebê não escuta como nós, né? Porque ele está no meio líquido, então o som vai sofrer distorções. Mas os batimentos cardíacos da mãe, estes sim, estes estão presentes no ambiente intrauterino 24 horas por dia durante os 9 meses. Né? Ou se considerarmos quando o bebê está ouvindo, 4 meses restantes, ele está ouvindo isso constantemente. Né? Essa regularidade sonora o tempo todo. Então, assim como os demais sons intrauterinos da mãe, como o fluxo sanguíneo, por exemplo, correndo pelo seu corpo, é sempre uma constante. Né? Na musicoterapia, nós costumamos chamar estes sons de sons primordiais, porque são os primeiros sons, né, que o bebê entra em contato. Então é por meio do som que este bebê começa a interagir com o mundo. Olha que interessante. Alguma vez você já tinha pensado sobre isso? Deixa aí nos comentários para mim, eu vou gostar de saber, tá bom? Gente, isso é muito importante, porque essa é a primeira forma de contato que o bebê vai ter com o mundo ao seu redor, né? Então veja bem, além da possibilidade de ouvir os sons intrauterinos, ele também começa a ouvir os sons do mundo externo, mesmo com essas distorções, como eu falei. E outro ponto também muito importante é que o bebê começa a perceber o mundo em um diálogo com as emoções da mãe. E o que quer dizer isso? Qualquer som externo que provoque alguma emoção na mãe irá provocar também uma emoção no bebê, né? Então ele vai colecionando sensações e emoções que são dadas por essas experiências sonoras em conjunto com a mãe, né? Então um som que provoque um susto na mãe afeta o bebê também, porque ele percebe a reação da mãe, né? Ele sente também na mudança, por exemplo, da regularidade sonora dos batimentos cardíacos, né? Nessa vibração que ele pode perceber ali dentro do útero. Então, quando levamos um susto, o coração dispara, não é assim? Possivelmente, a mãe passando por isso, ele também vai sentir. Então, muitas mães gestantes também relatam que determinados sons fazem o bebê ficar irrequieto, né? Por exemplo, ele chuta mais, ele mexe mais, parece que os bebês se agitam. E outros sons, ao contrário, acalmam o bebê. Na verdade, o cérebro do bebê vai estabelecendo conexões entre os sons percebidos e as sensações provocadas por estes sons. Então, em geral, alguns sons se relacionam ao perigo, podem gerar ansiedade, por exemplo, né? Outros vão se relacionar com o bem-estar. E essa busca pelo bem-estar é o que, na verdade, nós procuramos durante toda a nossa vida, né? Nós procuramos regular as nossas emoções e permanecer nesse estado de bem-estar. Essa busca vai se refletir em grande medida de uma forma inconsciente. Então, a música ela é um canal para a manifestação dessas emoções intrauterinas significativas e nos ajuda a regular essas emoções.
Então, este processo ele é inconsciente, nós não percebemos, mas ele é revelado nas nossas escolhas musicais. E como falei, isso é uma ação inconsciente, normalmente nós não temos nem a menor noção disso. Então, estes sons tão primitivos e os seus elementos constitutivos, né, que são a temporalidade, por exemplo, que envolve a regularidade do som, e que na música se materializa no ritmo, as alturas, que são as frequências destes sons. Isso é tudo tão elementar na nossa construção psicológica que levou alguns estudiosos dessa área do desenvolvimento humano a proporem uma premissa de que nós humanos, seres humanos, possuímos um pulso motor intrínseco, que é fundamental para iniciarmos as nossas relações interpessoais após o nascimento, que é dado por esses elementos. Né? Este tema é muito interessante, bastante profundo, né? Precisaríamos aí de um vídeo só para falar sobre isso, e aqui apenas para compor essa minha justificativa, né? E mostrar a profundidade que esses elementos musicais têm e que nos acompanham aí desde sempre, né? Eu ainda vou gravar alguma coisa sobre isso, tá? Deixa aí nos comentários se isso é um tema interessante, se você gostaria de saber mais sobre isso. Então, continuando, né? Outra coisa bastante significativa relacionada a este momento e que nós nem sempre nos damos conta, tá? É que esse bebê não possui conceitos, ou seja, não possui palavras que povoem o seu pensamento e que o ajude a refletir sobre tudo que acontece ao seu redor, como nós fazemos. Ou seja, ele está desbravando o mundo apenas pelas suas sensações, né? E no caso, guias sonoras. Então, ele estabelece uma ligação com o mundo por outras formas. Por isso, essa experiência sonora é tão relevante. Até o bebê nascer e estruturar a linguagem é um longo caminho, né? Parece que não para nós adultos, né? Mas na realidade, sim, é um bom tempo. Então, este mundo sonoro do bebê, que é amplamente recheado de significados, permanecerão posteriormente guardados no nosso inconsciente. E muitas vezes ao longo da nossa vida, nós vamos revisitar este lugar sonoro em busca dessa segurança e deste bem-estar. Os sons que ouvimos e ficaram associados a este bem-estar, né, que eu estou falando, percebido nessa relação fisiológica com a mãe, é o que nos atrai. E o revisitar este lugar sonoro pessoal de forma inconsciente, lembre-se disso, é evidenciado muitas vezes nas escolhas musicais que fazemos no nosso dia a dia, por exemplo. Elas aparecem naquelas músicas que são as nossas preferidas. Essas músicas geralmente apresentam, né, em suas estruturas melódicas ou rítmicas, essa regularidade sonora vinculada com as memórias pessoais associadas. E também as músicas onde a estrutura rítmica, por exemplo, que lembra os sons dos batimentos cardíacos, pode ser em muitos momentos muito regressiva, porque nos leva para este tempo e esse espaço da nossa gestação. Então, muitas vezes elas são reconfortantes, mas lembre-se que viver essa sensação tão regressiva tem seus prós e seus contras, né? Nós precisamos ir para frente. Então, com esse exemplo, eu quero reforçar que este primeiro momento da nossa existência humana, mediada pelo som, ele é encharcado de emoções. E outro aspecto muito relevante nesse contexto é que os bebês têm uma capacidade incrível para discriminar sons, né? Ele nasce com esse aparato biológico muito forte. Então não é segredo que assim que eles nascem já conseguem diferenciar a voz da mãe, dentre outras vozes femininas. Né? E se houver interação com o pai, outros familiares, irmãozinhos, o bebê também irá reconhecer. Portanto, nesses primeiros dias e meses de vida, os sons conhecidos do bebê, como a voz materna, né, é tão aconchegante. Ela produz segurança, ela produz bem-estar. Afinal, essa transição, né, gente, de estar na barriga da mãe e estar fora, ela é muito estressante.
Então, essa capacidade humana para a percepção dos elementos musicais associada às emoções provocadas é tão primária e essencial que seguramente é o que nos vincula tão fortemente à música. Então, apenas como curiosidade, esse registro emocional musical é tão poderoso que muitas vezes é observado em pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, que mesmo estando numa situação grave de esquecimento, se recordam de músicas que foram significativas para elas. E ao se lembrarem, elas recordam-se de situações cotidianas vividas. Isso é incrível, né? Então, trazendo isso mais pertinho de nós e pensando em uma ação mais prática relacionada a isso, que possamos fazer no nosso dia a dia, eu trago a ideia da mediação sonora realizada pelas canções de ninar, chamadas também de canções de berço ou de acalanto, que vem da palavra acalentar, que traz uma ligação semântica com a ideia de calor, de aquecer, né? Muitas vezes ouvimos a expressão acalentar a alma, já ouviram isso? Então, esse verbo acalentar, usado nessa situação, traz a ideia deste lugar de aconchego, né? Do cuidado, do alívio, do embalar, do adormecer em segurança, né? De suavizar o momento, de aliviar o medo, de consolar. Enfim, os acalantos, eles têm por objetivo tranquilizar. Isso é muito bonito, não é? Eu acho isso lindo. Praticamente, os acalantos estão presentes em todas as culturas, né? Isso há séculos, o que mostra a sua importância, né? De forma orgânica, a mãe ou os adultos, né? Em geral, quando pegam um bebê ao colo, intuitivamente eles balançam o bebê, né? Levemente de um lado para o outro, ritmo contínuo. E muitas vezes esse balançar é acompanhado de um canto, ou mesmo de sons como shh, shh, shh. Vocês já observaram isso? Quando a gente pega o bebê no colo, às vezes o bebê está chorando e vai, né, batendo assim levemente a mão, né, nas costinhas do bebê, balançando e fazendo esse sonzinho. Na verdade, isso é a imitação do som do fluxo sanguíneo, né? E nós fazemos de forma intuitiva. Então, este ninar e estas canções são como se fossem elos entre o conhecido e o desconhecido. Eu gosto de pensar na imagem mental do acalanto fazendo uma ponte entre estes dois mundos, né? O antes e o depois do nascimento. Essa passagem, né? O acalanto como um detentor desses elementos musicais que são próximos, né, daquilo que o bebê viveu tão intensamente lá no útero. Então, essa é a minha primeira justificativa do porquê a música é tão importante na infância. É porque começamos a nossa relação com o mundo por meio dos sons, né, e dos seus elementos fundantes que estão na base da música. Então, sempre seremos atraídos para ela em menor ou maior grau. Eu espero que você tenha gostado dessa minha reflexão aqui hoje. Deixa algum comentário para mim, para que eu possa saber, né, o que você achou disso e que continue comigo e assista os próximos episódios dessa série. Se gostou, se identificou com o canal, por gentileza, curta, né, compartilhe, se inscreva. Isso é muito importante, né, para o canal crescer. Sou super agradecida por você ter ficado aqui comigo e até o próximo.